Isso. Agora tá tudo certinho. Então, gente, os perrengues tá sempre associado às aulas, então nada fora do comum. Semana passada era para eu ter iniciado esse tema, que casou muito com o final da aula da Tati Rocha, e eu acho que é um tema super importante, principalmente que junta muitos outros temas que a gente já conversou e que acho que aos poucos a gente vai fazendo o link e tentando encaixar um texto que lê, ou uma aula que alguém deu, ou alguma situação da sua vida, porque qual é a minha proposta para essa aula? Essa aula eu acho que já foi dada pelo Jorge, porque, como a Tati disse semana passada, ele é tão maravilhoso que ele prepara a aula, prepara o tema, te entrega os slides e só fala, dá a aula. Então, acredito que ele já deu essa aula alguma outra vez. Ele não está aqui, né? Ele e a Cris vão demorar um pouquinho hoje, né? Isso, eles estão na palestra. Ai, chique. Então, assim como todas as minhas outras, né, outras vezes que eu dei aula aqui, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem compartilhar alguma coisa, trazer alguma reflexão, é só levantar a mãozinha, que eu acho que eu consigo ver aqui no cantinho, e aí eu dou a vez para falar, tá? Esse tema, ele tem como título Projeção e o Espelho. Não são palavras novas, a gente conversa sobre o espelho e a projeção, quase todos os temas que a gente já veio abordando desde o início do curso, porque, querendo ou não, são assuntos do nosso dia a dia, são situações em que a gente está passando quase o tempo inteiro. E a proposta é justamente essa, da gente pegar o conteúdo teórico que eu estou trazendo aqui e tentar entender e adequar para o nosso dia a dia, assim como todas as outras aulas. Então, a primeira coisa que a gente traz aqui é essa passagem do Evangelho, que é o argueiro e a trave no olho. Estou tentando deixar aqui no ladinho. Então, ele diz assim: é o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. Todo mundo já deve ter estudado sobre essa passagem do Evangelho, ou já deve ter escutado em alguma outra palestra, porque ela é muito citada, ela é muito conversada, mas esses trechos que foram destacados aqui, eles têm como foco justamente o entendimento do nosso orgulho, do nosso ego, de onde ele está situado, como que ele atua. Aqui na primeira frase, ele já diz basicamente isso, ó, é o orgulho que leva o homem a disfarçar seus próprios defeitos, tanto morais como físico. Quem nunca disse que não tinha feito tal coisa e fez? Ou sempre diz que não é assim, quando na verdade é? Não vejo também muito mecanismo de, como é que eu posso dizer, não é uma maldade, é uma coisa intrínseca do ego. O ego, ele é astuto. Então, é muito difícil para ele enxergar a verdade, porque ele é uma mentira. A gente já conversou sobre isso em outras aulas. Como ele se baseia numa mentira, como que ele pode afirmar algo tanto moral como físico, sendo que ele mesmo se classifica como perfeito. A gente faz isso o tempo inteiro. Tanto que a gente tem muita dificuldade de aceitar erros, de passar por dificuldades, e assim, eu me encaixo totalmente nisso porque somos todos iguais. E aí ainda ele continua ali, ó. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a mesma é modesta, simples e indulgente. Como diz também o Evangelho, fora da caridade não há salvação.
E quando Jesus trouxe essa reflexão, foi para justamente tocar o nosso coração no sentido de que a caridade, ela não precisa ser medida, ela não precisa ser pensada, ela simplesmente é o ato de amor, seja consigo ou com o próximo. Aqui nesse tema, eu estou trazendo projeção, mas antes a gente vai entender onde que a gente está, como que a gente se sente, o que é o outro para a gente, para depois a gente encaixar o espelho nessa história, que consequentemente vai ficar fácil de entender. Alguém quer comentar alguma coisa desse slide? Não? Então tá bom, vou passar para o próximo. Pois todos os problemas da existência são essencialmente problemas da harmonia. Surgem de uma percepção de uma discórdia não resolvida e do instinto de um acordo ou unidade não descobertos. A gente sabe que o sistema ele é perfeito, né? Onde estamos inseridos, de onde viemos, é uma unidade. E a unidade, ela não tem fragmento. Nós que nos fragmentamos com a nossa queda e todos esses assuntos que a gente está discutindo até hoje. Essas fragmentações ainda fazem parte de um sistema único. Estão tentando se agrupar para voltar ao uno. Então, se esses fragmentos são parte do uno, todos eles, por mais que superficialmente a gente não consiga pensar ou ver dessa forma, todos eles estão em harmonia. Porque a gente sabe que existe uma lei que se chama lei de dualidade, em que a gente está inserido, dentre outras, e essa lei de dualidade, ela nos dá um entendimento de que há dois lados em tudo e que ambos os lados trabalham em equilíbrio, seja um acima do outro, ou vice-versa, ou juntos. Então, nunca há uma falta de equilíbrio, de harmonia. O que há é uma desordem. Porém, mesmo na desordem, estamos inseridos com Deus. E se estamos com Deus, é porque nós estamos protegidos pelo amor e pela caridade que Ele emana. Então, essa discórdia, essa desordem que a gente sente instintivamente, é só uma falta de percepção da unidade, que é Deus. Então, vamos começar a refletir um pouco sobre isso, trazer para a gente, onde que está a nossa desordem, qual é a minha forma de negação, que eu falei ali no primeiro slide, para a gente começar a entender aonde se encaixa a projeção e o espelho. E ainda volta para aquele trecho do Evangelho, o argueiro e a trave no olho. Por que, deixa eu diminuir aqui porque eu não consigo ler. Aqui. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verá como hás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar no espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo. É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos. Aqui ele traz como defeito e qualidade, para a gente entender um pouco melhor, né? O que é a qualidade, o que é o defeito, essa dualidade, né? Mas o que eu quero que a gente reflita nesse slide? Que o que ele traz é que, assim, porque nós nos colocamos em posição de juiz e julgamos, condenando, enfiando em caixinhas, botando nome, tudo o que nos acontece. Seja pessoas que passam na nossa vida, sejam situações que ocorrem, sendo objetos, qualquer coisa, gente, no que a gente está encarnado. Por que a gente tem que classificar? Por que a gente tem que segregar essas coisas? Por que eu preciso me colocar no local de Deus e dizer o que é qualidade, o que é defeito,
o que acontece ou o que tem que acontecer, o que eu concordo, o que eu discordo no outro. Por que isso? Essa posição é de caridade? Essa posição é de compaixão? Ou é de julgador, de condenador, de arbitrário, de orgulho? Por isso que ele diz: primeiro, tira o argueiro no teu olho, para depois tirar a trave no olho do teu irmão. Porque o outro é só uma extensão de mim. A gente já discutiu isso em alguns outros temas, por isso que eu disse que ia encaixando. Se a gente veio daquela unidade que eu comentei antes, e todos nós viemos do mesmo lugar, viemos da mesma energia, porém somos individualmente, né? Todos diferentes nessa questão de individualidade, por que que eu, sabendo que sou diferente do outro, preciso competir com o outro para ver se eu sou melhor ou pior do que ele? Sendo que no final a gente vai parar no mesmo lugar. Não seria muito menos dolorido a gente usar de compaixão e entender que a individualidade do meu irmão só serve para ser complementar à minha? Aí a gente começa a falar da projeção e do espelho. Alguém quer falar alguma coisa? Clô? Tudo certo, Maria. Estou ouvindo. Tá. Posso falar? Tu levantou a mãozinha? Porque daí eu não vi. Não, não levantei, desculpa. Ah, Precisa tá. levantar? Não. Eu posso falar? Não, é porque eu quero saber como é que funciona esse negócio da mão, que eu não faço ideia. Eu vou levantar agora para ver se tu vê, tá bom? Tá. Ah, eu vi! Eu vou falar, depois eu baixo. Não, enquanto Tá. estavas falando aqui agora, né? Como tu falou, esse tema já foi bastante abordado, né? E tem assim uma fala, não sei se, já não sei porque a gente vê tantas palestras, né? Mas que fala bem o seguinte, assim, ó, eu só reconheço no outro o que eu conheço. Então, se eu vou chamar, nossa, que cara invejoso, é porque eu conheço a inveja. Como é que eu conheço a inveja? Eu só vou conhecer a inveja, vou identificar se ela estiver dentro de mim. Né? Então, a gente só consegue identificar e criticar no outro o que tem dentro da gente. E, de preferência, o que a gente não gosta, né? O que a gente quer esconder, né? Por isso que a gente tem essa... A gente, na verdade, é uma cambada de hipócritas, né? Que vive se fazendo de bom moço, evoluídos agora, né? Uhul, evoluído. E, nossa, eu não sei vocês, mas eu volto e meio me pego julgando, criticando, digo, gente, como isso é forte em mim, né? Uma coisa assim muito forte em mim. Volta e meia eu tô lá, por mais que eu saiba que, nossa, aí depois assim, ó, eu penso depois no que eu sei da vida da pessoa, não sei nada. A gente não sabe nada, a gente não conhece nem a nós mesmos, né? Entenderá o outro. Então, assim, ó, é bem essa situação. A gente só critica, só fala mal daquilo que a gente conhece. E se a gente conhece é porque a gente está dentro da gente. Né? Era essa a contribuição. Agora vou baixar a mãozinha, tá? E muito obrigada pela contribuição, porque em algum momento a gente ia chegar bem nesse ponto que tu trouxe. Eu acho. Mo, tu levantou a mão? Tá. Só deixa eu terminar de falar, daí eu te dou a vez, tá? O que eu queria só complementar essa fala maravilhosa da Helena, de que a gente tem que se lembrar a todo instante, a todo momento, de que somos tudo, 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 e quando eu digo tudo, é tudo, tudo que vocês podem imaginar, nada a gente cria, a gente é tudo. Então, quando eu digo que o outro é algo, eu só estou conseguindo acessar aquela informação no outro porque eu tenho dentro de mim. Então, o outro também é tudo. Por que eu preciso defini-lo só com aquilo que eu estou vendo? Maravilhoso, Helena, muito obrigada. Pode falar, amor. Não, então, eu vejo também a questão do julgamento, principalmente na questão, claro, né, na questão de classificação de tudo, né, e não da observação realmente, mas também quando a gente julga negativamente, a gente está separando aquilo da gente, né? Então, eu também vejo como uma forma de fuga de responsabilidade. Então, se eu digo que, tipo assim, nossa, porque o outro é, sei lá, um hipócrita ou ele tá fazendo, sei lá, coisas ruins para os outros, sei lá, qualquer coisa aí.
a gente está se distanciando, né? E esse é o problema da fragmentação, fazer com que a gente não consiga enxergar dentro da gente aquela característica e logo também com esse distanciamento não consiga fazer a mudança. Então, quando tu consegue silenciar também dentro dessa força que sempre está sozinha, né? Sozinha que eu digo não sozinha, mas a gente às vezes não tem nem escolha porque é um impulso muito forte. Mas o fato da gente conseguir reconhecer isso também ajuda a gente parar e se questionar para poder olhar dentro de si, porque não necessariamente a gente tenha as mesmas atitudes nessa vida, mas a gente pode ter atitudes diferentes que levam ao mesmo efeito. Então, independente do que seja feito, né, é importante que a gente olhe para aquilo e também possa ter compaixão, né, por mais que a gente não consiga reconhecer no ato do julgamento o que a gente faz, porque eu já parei muitas vezes para pensar, cara, mas o que eu faço que é parecido com esse ser que eu não consigo concordar, ou que eu não consigo, né, ter compaixão? E, na verdade, o exercício ele pode ser mais fácil, né? Em não ficar procurando e se perdendo, porque a gente tem muitas outras armadilhas dentro do nosso ego também. E ficar também querendo justificar alguma coisa também é se perder novamente. Então, a gente pode, pelo contrário, a gente pode tentar silenciar e não dar força ao sentimento de julgamento ou de raiva, de repulsa, de ódio, que muitas vezes a gente fica ali, né, alimentando e fica passando várias vezes o mesmo pensamento. Quantas vezes ao longo de um dia, ou de uma semana, de um mês, um mesmo pensamento ele fica ali de várias formas, sabe? Ou para questões de julgamento, ou para questões de justificativas no geral. Mas, né, muitas vezes, eu vi um post esses dias que eu achei muito interessante, que a gente tem não sei quantos mil pensamentos por dia, e que em torno de 80% deles são mentira. Então, olha como a gente perde tempo acreditando nessas mentiras egóicas e não dando espaço para o nosso eu interior. É isso, obrigada. O Pingo também mandou um beijo. Maravilhoso, amor. Eu acho que a Fabrícia quer te complementar. Então, eu fiquei aqui pensando o que o julgamento significa para mim. O que é julgar, né? Para mim. E aí eu fiquei pensando que o julgamento, ele vem do falar, do definir. Então, a hora que eu fico definindo alguma coisa, dando um fim, primeiro eu limito a minha capacidade de visão, né? De discernimento. Eu mesma consigo, quando eu digo, é isso, eu não estou nem pensando naquelas palavras, julgamento bom, julgamento ruim, nessa dualidade. Não, o julgamento, enfim, é algo que eu vou falar para definir. Então, isso já limita a minha capacidade de visão, né? Reduz. Segundo, se é uma atitude de ficar falando, eu não estou fazendo ação, trabalhando, me esforçando. Eu simplesmente estou ali na inércia, parada, julgando. Outra coisa que eu fiquei pensando, quando eu fico julgando alguma coisa, ou alguma situação, ou alguém, ou seja lá o que for, assim, enfim, reduz a minha capacidade de visão, reduz a minha capacidade aumenta a minha capacidade aumenta a minha preguiça, né? Eu podia estar agindo, não, eu estou ali só falando, e isso está trazendo uma outra consequência que é abrindo um campo para mais do mesmo, né? Então, resumindo, assim, eu comecei a perceber o quanto eu julgava, no sentido de ficar definindo as coisas, e o quanto eu me colocava como superior sempre, né? Não, quando eu julgo, automaticamente, inconscientemente, eu acho que eu sou superior. Naquela situação, porque a minha opinião tem que prevalecer, não é nem num debate, nada disso, é em pequenas coisas, mínimas, assim. E aí, e pior, isso é tão injusto, porque reduz em nada a capacidade do outro. Também de conversar, também de contrapor, também, né? Porque geralmente eu posso julgar mente com mente, eu sozinha ali, lavando a louça, eu fico julgando. E aí? Que melhor isso tem? O que de crescimento traz isso, sabe? Então eu fiquei
vocês conversarem e tal, acabei de voltar, tinha dado um probleminha aqui, eu fui pensando, o que é o julgamento para mim? É isso, ou seja, é dor, é produção de dor o tempo inteiro, sabe? E aí vem a pergunta, tá, o que fazer para mudar? Primeiro, conhecimento, segundo, esforço, terceiro, misericórdia o tempo inteiro, primeiro comigo, o exercício de espelho, ele é isso, o quanto eu não tenho autocompaixão muitas vezes, sabe? Essa coisa da autocompaixão, seja assim, o quanto eu não me gosto de ficar perdendo tempo com isso. E quanto de comportamento isso tem, de comportamento negativo, digamos, né? E que precisa ser melhorado. Enfim, é só para colaborar mais nessa situação toda aqui da aula. Muito maravilhoso, muito obrigada a vocês que contribuíram. Isso casa bastante, óbvio, com tudo que a gente está falando, e principalmente com a questão de que informação nunca é demais. E passar a informação à frente também é benéfica, porque o acúmulo vem de um apego. E se a gente é apegado, a gente não está trabalhando com o nosso coração. Então, casa também muito com o que a Tati falou, de não debater com esse pensamento, não criar diálogo, silenciar, porque se você já conseguiu identificar o que você está fazendo, como a Fabrícia ali falou, eu consigo identificar o julgamento numa tal situação, não crie diálogo com ele. A única coisa é o que Jesus faria nesse lugar. Eu acho que a pergunta que eu falo isso porque quando eu estou no meu devaneio, quando eu estou nesse diálogo que é a nossa desordem, essa pergunta geralmente me acalma e faz a minha desordem diminuir muito. Então também já fica, além das dicas da Fabrícia, fica essa dica para todos. Eu vou passar para o próximo slide. Cada vez que você julga alguém, você revela uma parte sua que precisa de cura. Que era o que a gente estava falando até agora. Quando eu estou falando do outro, eu falo mais de mim do que do outro em si. Porque o outro é uma individualidade. Ele é uma criatura complexa que já carrega a sua malinha e que só ele conhece a sua malinha. Ele consegue dizer como ele se sente. Assim como a gente consegue dizer como nos sentimos e às vezes temos até dificuldade em conseguir identificar, em se comunicar, em se enxergar, quem dirá conseguir enxergar verdadeiramente o outro? E o outro funciona de espelho, de projeção, para me auxiliar nesse processo de autodescoberta. Por isso que ele fala, cada vez que você julga alguém, você revela uma parte sua que precisa de cura. Então, cada vez que eu nomeio algo em alguém, aquilo só traz informação a mim e não tem nada a ver com o outro. E se a gente for fazer esse exercício, tipo, real oficial, em todos os nossos relacionamentos, a gente começa a ver muita coisa da gente. Muita coisa. E muita coisa a ser trabalhada, a ser entendida, a ser acolhida. E é como o Jorge e a Cris sempre dizem, é um exercício diário, um exercício a toda hora, porque a gente está aqui para isso. A gente está aqui para esse desenvolvimento moral que é consequente dessa autobusca, dessa autocura. E ainda o Gandhi traz, eu e tu somos uma coisa só. Não posso maltratar-te sem me ferir. E isso é maravilhoso, porque quando estamos na cegueira, a gente acha que atingindo o outro, vamos estar saindo de um local onde não sofreremos dor, porque a gente, teoricamente, né, deu um processo dolorido para o outro. Quando, na verdade, se a gente parar para pensar, há vários pontos que eu consigo entender essa frase, nessa situação que eu trouxe. A primeira é, se eu estou plantando alguma coisa e essa coisa é maléfica e autodestrutiva para o meu irmão, vou colher isso de volta. Então, isso já se encaixa como não posso maltratar o outro sem me maltratar. E também encaixa no seguinte ponto, aquela questão que eu trouxe do Uno.
Se todos nós somos vindos, né, do mesmo local, somos a mesma energia, como posso ser feliz vendo meu irmão ser infeliz? É uma coisa muito isolada, muito egoística achar que a minha felicidade só basta. Quando, na verdade, a minha felicidade, ela necessita da felicidade de todos. Eu não sei, eu tenho um problema de lembrar, tipo, eu li em tal livro, tal coisa, assim como a Helena comentou. Mas eu sei que é uma passagem do Evangelho, eu só não sei dizer o capítulo, eu não sei dizer direito qual é a passagem. Eu sei que é de um rebanho que fala? Coisinha de ovelha, cheio de ovelhinha. E aí tinham 100 ovelhinhas, 99 foram com Jesus e uma ficou para longe. Em vez dele ficar feliz que 99, essa é a minha interpretação, né? Em vez dele ficar feliz com as 99 que seguiram ele, ele foi atrás daquela uma entender, compreender e tentar fazer com que ela se juntasse ao rebanho, acho. Porque ele tem essa visão do todo. Ele sabe que todas essas outras 99 não estariam completas sem aquela uma que faltava. E ainda nessa imagem tem o Yin Yang, que é uma reflexão que eu gosto muito, sempre fui muito apaixonada pela teoria, né, pela interpretação e explicação do Yin Yang. Ali a gente tem duas partes separadas. Vocês conseguem ver que há uma parte preta e uma parte branca. Vocês sabem que esse símbolo é junto, forma um círculo. O círculo ele não tem início e não tem fim, ele é contínuo, certo? Quando eu separo essas duas partes, eu consigo enxergar que, assim que uma está bem estendida, se eu pegar ali o início do preto, ela está bem estendida, a parte do branco que se encaixa a ela está bem pequena. Conforme o branco vai aumentando, o preto vai diminuindo. E isso é uma coisa essencial para o nosso compreendimento de projeção e espelho, porque aqui traz a dualidade, propriamente dita. Quando tem uma parte super em visão, em expansão, eu tenho uma contraída. E assim há um equilíbrio de movimento, nada estático, nada na inércia. E além disso, dentro de cada parte ali separada tem um furo. Esse furo, se vocês pesquisarem essa imagem, acredito que todo mundo conhece, é a cor contrária que preenche esse furo. Então, ali dentro do furo preto tem uma bolinha branca. E no furo da parte branca tem uma bolinha preta. Por quê? Porque nunca há nada de uma única forma. Sempre há a presença do outro ou de outra coisa em tudo. Por toda a reflexão que eu já trouxe desde o início. Espero estar sendo claro. Qualquer dúvida, vocês me parem. E aí agora a gente começa a falar realmente do espelho, da projeção. Aqui a gente já está entendendo e já está entrando num raciocínio de me colocar no meu lugar, de me entender como um ser espiritual e aqui encarnada, o que eu faço de mecanismo de defesa criado por mim no meu ego, para que eu projete no outro e use ele de espelho. A nossa dificuldade existe a projeção, mas existe o afastamento dessa projeção. Não existe o exercício de espelho. A informação do espelho, ela se perde. Quando eu desaproprio, que é o que ele fala ali, o que tu projetas, desaproprias. E, portanto, não acreditas que sejas teu. Nessa primeira frase, há o exercício de projeção, há a identificação de uma característica no outro, onde eu projeto aquilo no outro. Mas eu desaproprio nesse projeto, nessa projeção, porque eu não sou daquela forma. Então, o exercício do espelho nessa primeira parte não existe. Só existe a projeção, o afastamento, a fragmentação que a gente sempre conversa. Por que eu trago essas outras palavras? Para a gente começar a puxar outras aulas que a gente ouviu e começar a juntar os temas e começar a entender que tudo está uno, tudo está junto. Então, quando tu faz esse exercício de projeção e de desapropriação do que tu está classificando, tu estás te excluindo por te julgares diferente daquele sobre o qual projetas. E isso a gente já falou lá no início. Quando eu faço esse exercício somente de projeção
e classifico, vamos usar agora uma pessoa, né, como exemplo, que isso pode ser para qualquer coisa. Uso o meu irmão como essa projeção, classifiquei ele de uma forma, e eu julgo ele que ele é isso, quando eu afirmo que ele é isso, o equilíbrio da situação é eu dizer que eu não sou. Porque é uma verdade rígida. É como se só existisse aquilo. Quando eu falo assim, ó, fulano é falso. Eu afirmei com a minha verdade que fulano é falso. E para que o equilíbrio, a harmonia que eu comentei lá no início se reestabeleça, quando eu afirmo para o fulano que ele é falso, eu estou dizendo que eu não sou. Porque eu sou o outro lado. E aí que o bagulho todo fica tenso. Porque há uma separação muito agressiva nisso. Se a gente tem o conhecimento de que somos tudo, como que eu posso afirmar tão forte que o outro é uma coisa e eu não? Onde fica o equilíbrio nisso? Onde fica a compaixão e a caridade que a gente comentou? Desculpa. Já que também julgaste contra o que projetas, continuas atacando porque continuas a mantê-lo separado. Isso aqui é maravilhoso, porque além desse gasto energético que a gente tem de tentar manter o outro longe da gente, tentando tirar essas características que a gente diz que a gente não tem, porque o ego quer manter a imagem de perfeição. Eu ainda tento usar diversos argumentos, tento criar uma base super forte para manter esse irmão longe de mim. Porque eu não quero essa característica. Essa característica eu julgo ela como negativa. E eu, perfeita, rainha da cocada, não tenho isso. Então eu quero manter isso longe de mim. Eu não quero perto de mim. Eu não quero nada que manche essa imagem que eu criei. Quando eu trabalho com imagem, eu não vejo o meu espelho. Eu vejo a minha projeção. Eu vejo o meu ego. Mas eu não vejo o meu espelho. Eu não tenho um aprendizado. Eu tenho uma segregação, eu tenho uma autodestruição do processo. E por mais que a gente tente manter isso longe, por mais que a gente tente sempre manter separado, a energia ela sempre volta, por diversas leis que a gente já conhece aqui, mas o que eu quero que a gente entenda é que ela sempre vai voltar para quem emanou. Porque eu sou a causa primária de tudo aquilo que me acontece. Então, se eu tento separar essa energia retorna. Além do que, é impossível eu me manter separado de alguém. De alguma forma, a gente tem correlação com todos, porque todos vamos voltar ao um. Então, para que gastar energia assim? Por que não utilizar a nossa energia, que ela vem de um fluido vital tão maravilhoso por Deus, para praticar o autoconhecimento e aí começar a entender onde a caridade se encaixa nesse autoconhecimento? Por que a gente quer segregar cada vez mais? Então, e ainda fazendo isso inconscientemente, tentas manter o fato de que atacaste a ti mesmo fora da tua consciência. E assim, imagina ter este posto a salvo. Gente, esse slide é muito bom. Jorge arrasou muito nesse slide. Porque, meu, isso é o que a gente faz, isso é o que a Maria Laura faz. Eu falo por mim. Eu olho para uma pessoa, eu digo que eu não gosto, eu digo que ela é dessa forma, eu me separo dela e ainda falo assim, ó, ai dela se ela passa por aqui. Porque assim, ó, não quero, não passa no meu caminho, não quero ver. É eu querendo fazer isso aqui ó, com o espelho, ó. Mas o espelho continua ali, mas eu faço isso aqui, ó. Não quero, não quero, não quero. Aí vem outra pessoa e me mostra com uma outra intensidade, porque eu estou emanando aquela energia, a energia se transforma em movimento. Aí eu falo assim, não, não quero, não quero, não quero. Uma hora eu vou estar me tampando de tantos os jeitos que eu vou ficar presa na minha desordem, no meu mundinho interior, sem conseguir aproveitar nada do que a vida está me dando. E é maravilhoso eu estar falando isso, porque isso só está encaixando agora dando aula. Não sei nem o que dizer. Ô, Clô, fala alguma coisa, por favor, para eu absorver isso.
Ai, maravilhoso. Achei maravilhoso esse teu depoimento, porque é isso, assim, a gente não percebe que esses instrumentos que estão nos dando a informação, eles estão só contribuindo. E você não aceitar ou não parar para refletir só vai aumentar a prisão, ao invés de se colocar em segurança, né? Aquele slide ali mesmo, olha, muito bom. Porque na verdade é isso, né? A gente busca tudo como se colocar em um lugar longe, que não é nosso, que não é o nosso ser, porque a gente se acha seguro nesse outro lugar que a gente criou, que é diferente de nós, assim. Mas não tem como estar em segurança ou ser algo eterno que vai preencher e que vai ser a nossa unidade se foi algo criado pelo ego e por esses condicionamentos. Então, uma hora essa barreira vai cair, vai se desprender, essa falsa segurança vai ter um fim, a gente vai se ver perdido. E aí, quando você se vê perdido e se vê sendo que meio que obrigado a lidar com tudo isso, porque não tem mais para onde fugir, aí, aí você paralisa, então o caos se instala e aí, né, vira essas confusões mentais que a gente tem em determinados momentos. Por isso que seria sempre muito mais fácil se a gente já lidasse com as situações quando elas não chegam, ao invés de acumular, né, e negar e se afastar e brigar, porque aí você já está resolvendo na causa, você já está usando aquele instrumento como tua informação, ao invés de ficar somando, somando, somando aquela energia, aquele esforço para ter que lidar no momento que você não vai estar preparado para lidar. Porque se você vai construindo a compreensão ao longo desses instrumentos, em determinadas outras situações, você já lida de uma forma diferente. Agora, se você nunca lidou com nada disso, você ter que lidar quando a energia veio com toda a força, aí fica muito mais difícil, né? E aí o mundo desaba mesmo. Mas a construção foi nossa, né? E aí se dar conta disso é o essencial. Obrigada, Maria. Tá ótima a tua aula. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Estava aqui absorvendo. O Jorginho entrou. Jorge? Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Mas eu Tudo estou certo? aqui só para matar a saudade de ver você falando. Vou ficar quietinho aqui. Não é para ficar quietinho, não. Tu para com isso. É, sim, matar a saudade a gente tem que ficar quietinho, né? Foi Culpa tudo sua certo que na demorou muito palestra? tempo. Hã? Foi tudo certo na palestra? Graças a Deus, deu tudo certinho. Coisa boa. Então tá bom. Eu estava Bom, agradecendo por esse slide que tu fez, porque olha, que slide, hein? Que conteúdo maravilhoso. é verdade. Poxa, então eu vou continuar, tá bom? Tá bom, boa aula aí. Tamo aqui. Obrigada. Então tá bom. Aí a gente entra nesse slide aqui que bate e casa com o que a Helena falou. É uma fala do Krishnamurti. A mente só pode acessar sua própria projeção, sendo o que é conhecido. Nós não poderemos viver o desconhecido enquanto a mente não deixar de acumular experiências. O nosso pensamento é a expressão da experiência, é a reação da nossa memória à informação que chega no presente. Portanto, enquanto o pensamento intervir, não será possível para nós vivermos, mas apenas imitar e repetir o passado. Gente, isso é assim, ó. Eu tenho até que me endireitar. A gente já começa pelo ponto de que a mente, ela te faz um papel de conexão. Por isso que ele já começa ali falando, a mente só pode acessar sua própria projeção, sendo aquilo o que é conhecido, que é como a Helena falou e depois eu também falei, que eu só consigo ver e entender aquilo que eu estou vendo porque eu conheço aquilo, porque aquilo é real para mim, porque aquilo tem nome, tem forma, tem cor, tem jeito, tem a memória. Eu conheço aquilo.
Então, eu nunca vou poder viver aquilo que eu não conheço. Principalmente quando eu estou somente na minha mente. Porque ela tem esse papel de conexão entre o passado e a assimilação do que eu estou vivendo agora. Ela serve para isso, ela é inteligente para isso. O nosso devaneio se prega só no passado. Quando a gente acha que o que está acontecendo agora é uma repetição do passado. Quando, na verdade, isso eu estou falando para mim, quando, na verdade, a minha mente só está me mostrando que no passado a minha memória foi aquela. Atualmente, eu crio uma memória diferente. Minha escolha é repetir o que eu já vivi. Minha escolha fazer algo diferente, aprender algo desconhecido. Não me fechar a uma expressão de uma experiência que eu passei. Porque quem consegue só viver de uma única forma é o ego. Porque ele não é expansão, ele é contração. Ele precisa ser diferente do que o nosso coração é, para que haja um equilíbrio. Maravilhoso. Então, eu sinto, percebo e entendo que tudo é uma projeção da minha mente. Daí a gente mata de vez. Porque, olha, se tudo que ele está falando aqui, vamos pegar isso aqui e levar como ferro e fogo. Tudo que eu vejo, que eu identifico, que eu conheço, que eu percebo, é projeção da minha mente. Se a minha mente está no passado, acessando memória, onde eu estou? Por que que a gente sempre fala que a gente não vive o presente? Porque tudo que eu conheço, eu já vivi. E se eu me prendo a tudo que eu conheço, eu sempre vou estar vivendo no passado. Se eu não estou aberta aos entendimentos e oportunidades que a vida está me dando hoje, eu sempre vou viver uma projeção. E a gente começa a entender isso quando eu falei ali naquele outro slide, que a projeção é um exercício de separação. O exercício de junção é o espelho. Então, a projeção separa. A projeção está lá no passado separada. Ela está aqui agora para que eu use ela de forma útil, porque tudo nesse mundo é útil e benéfico, conforme Deus. Então, ele criou isso para que a gente consiga acessar dessa nossa forma material e voltar para o presente. Não ir lá para frente também, ficar no devaneio do futuro que nem existe, porque é um passado, depois a gente conversa sobre isso. Não viver lá, viver aqui. Vamos usar isso ao nosso favor. Vamos usar as nossas percepções de sentimento, de visão, de entendimento, de tudo ao nosso favor. Vamos nos questionar, vamos participar de um processo inteligente. Vamos sair do automático, de achar que sempre tudo é igual. Nunca é. Se a gente muda o tempo inteiro a energia em movimento, como é que eu consigo ver e achar que as coisas são sempre a mesma coisa? Não tem como, né, Maria Laura? Pode falar, Helena. Então, assim, um depoimento, digamos que eu resolvi começar por aí, né? Gosto muito do Dr. Maurício Crispim, porque ele sempre diz que cada um tem o seu método, né? Não existe fórmula, não existe uma receita de bolo para tu fazer esse caminho, principalmente na questão do autoconhecimento. Então, ele bate sempre o que mais te dói, né? E aí, eu, por exemplo, né, sou uma pessoa que você sabe, rígida, extremamente arrogante, né? E assim, ó, e me chamou a atenção uma coisa que ele falou, ele fez, numa das palestras que eu vi, ele perguntou assim, você conhece uma pessoa santa? Tu conhece uma pessoa santa, Maria Laura? Ah, por que ninguém conhece uma pessoa santa? Porque a santidade não está dentro de nós. Então, a gente só vai olhar e enxergar o que está dentro de nós. Né? Agora, tu conhece uma pessoa invejosa? Eu conheço. Porque a inveja está dentro de mim. Tu conhece uma pessoa arrogante? Nossa, eu conheço de longe. Gente, eu vejo de longe. Então, assim, começou, de repente, as coisas começaram a ficar assim tão claras, nesse sentido, assim, sabe? Que eu realmente só identifico, só me chama a atenção aquilo que eu tenho. E o que me causa mais dor é aquilo que eu tenho e não gosto de ter.
né? Então, assim, ó, aquilo que eu tenho, como tu falou há pouco, né, Maria Laura, eu acho que eu não tenho. Então, por isso que eu critico, não quero, não passa perto de mim, fica longe, não fala comigo, porque eu não sou essa pessoa, né? Então, assim, normalmente essas atitudes das pessoas que batem de frente, assim, que machucam, é aquilo que a gente tem e que a gente não quer ter, né? Mas é nesse sentido mesmo que eu queria colocar, né? A gente só vê, vou enfatizar, que para mim foi uma coisa que fez muito sentido, né? E a gente só identifica realmente o que a gente tem e o que a gente é. E um bom começo, né? Para mim, pelo menos, foi isso. Principalmente as situações que mais me causam desconforto, que mais me causam raiva, que mais me machucam, é ali que eu tenho que buscar que tipo de sentimento é esse, o que fez, né? O que tem por trás daquele comportamento daquela pessoa. E isso aí é estudar, né? Como o Jorge já cansou de falar, não posso me xingar e me odiar porque eu sou assim, nossa, que monstro. Também não resolve nada, né? Não é assim que eu vou deixar de ser, na verdade. Então, essa aí é estudar de onde começou, desde quando, né? Que tipo de situações. Então, assim, que me faz levantar faz sentir mal nesse sentido, né? Então, assim, ó, é a minha contribuição já está na hora de acordar um pouquinho, né, Maria Laura? Demorou, mas acordei. Devagarinho eu tô indo. Essa é a minha contribuição, minha. A gente está junto, todos nós. E só para me lembrar e te lembrar que a mesma capacidade que a gente tem para identificar, perceber e sentir as classificações do ego, tentando não julgar, né? Não dizer que é negativo. Só essas casinhas que a gente cria para ele, né? Essas caixinhas, a gente também tem total capacidade, total inteligência para encontrar a do nosso coração. Então, da mesma forma que o exercício funciona para as características do ego, ele também vai funcionar para as características do coração. Então, a gente não está aqui também só para falar sobre essa parte que é dolorida por escolha nossa, mas também para trazer para o coração, para entender que também o coração faz parte desse processo. A gente fala muito da mente porque a gente trabalha com ela, né? Mas o coração, ele está aqui o tempo inteiro, emanando compaixão, emanando e transbordando amor. Mas a gente não consegue percebê-lo, a gente escolhe não percebê-lo. Então, para a gente também começar a praticar esse exercício. Vou passar para o próximo. Um dos piores lugares a ser apanhado é no lugar da pessoa, onde a sua vida é toda apanhada, toda emaranhada na sua identidade e quem você acredita ser, quem você se coloca como ou se considera ser. E tenho visto nada mais do que tragédia aí. Isso casa total com o que a Helena falou, com o que eu venho abordando, porque por que ele classifica, por que ele julga como um dos piores locais, né? Um dos piores locais. É porque é bem aquela palavra ali, ó, emaranhado na sua identidade. O macro se reflete no micro e o micro se reflete no macro. Se eu vivo emaranhada nas minhas projeções externas, dentro de mim há essa mesma desordem de emaranhamento. Se eu vivo externamente no espelho, que é o entendimento, eu junto o externo com o interno. E nisso a energia flui muito mais facilmente. E sem contar que a gente é muito, a minha mãe fala isso, né? A gente é muito São Tomé, a gente precisa ver para crer. E falo por mim, né? Tanto que é a minha mãe que me fala. Mas aquilo que a gente não vê é tão real quanto aquilo que a gente vê. Quando eu acesso a toda a energia maravilhosa que Deus me dá, eu sou banhada de muita ajuda. A gente é banhado de muita ajuda, de muito amor. E esse emaranhamento, ele funciona daí de uma maneira diferente. Vai ser um emaranhamento de amor, de entendimento, de paciência, e não de dor, de confusão, de ego. Para a gente perceber também que a lei, ela sempre vai atuar da mesma forma, independente de como a gente vê ela atuando.
A dona Cris entrou, eu acho. Olá, boa noite. E Acabei aí? lá, já corri para cá. Aham, tô aqui. Bonitinha. Boa noite. Beijo, boa noite. Então, tá bom. Eu vou passar para o próximo. É a partir deste lugar onde as guerras nascem, onde muitas atrocidades nasceram, onde a crueldade nasce, onde o egoísmo nasce, onde o ego prospera, onde as divisões são comuns, onde a vida se torna muito inibida e restrita e não a fluir. E lá quando a consciência fica presa nas garras da pessoa. Isto é onde tudo na vida começa a estagnar e o ser humano começa a morrer, mesmo quando estão biologicamente vivos. É muito maravilhoso isso, porque ele trabalha a aula inteira, eu pelo menos eu percebo dessa forma, né? Alguém me complementa depois, porque se eu estou vendo de uma forma, outra pessoa vai ver de outra, né? É a partir desse lugar onde as guerras nascem. Só isso a gente consegue perceber que se há separação, há a projeção, há o emaranhamento do ego, a guerra ela vem da revolta. Eu estou trabalhando com a mesma energia de que eu me revoltei lá no início com Deus. Eu reverbero essa decisão até hoje. Eu enxergar isso, que é como a Tati falou um pouco antes, eu perceber isso e não dar voz a isso, vir para o meu coração silenciando essa guerra interior, porque eu não estou nem falando de guerra terrena, estou falando meu mundo interior. A minha guerra, a minha luta comigo, que ela só, né, expande para o meu mundo externo, né, para o meu mundo exterior. É aqui que a gente começa a sentir muita dor. É aqui que a gente vê o que a gente está dando prioridade. E é onde a gente tem a maior dificuldade de enxergar o que eu falei do coração. Porque a nossa consciência, o eu consciente, o eu inteligente, ele não está emaranhado de disputa, de, sei lá, revolta, de todas essas características que a gente conhece do ego. Ele está sustentado por caridade, por compreensão, por paciência. E aí, quando ele fala ali, ó, que eu já te dou a palavra, tá, Fabrícia? Quando na vida tudo começa a estagnar, é aquilo que casa com o que eu falei de que energia é movimento. E se eu utilizo a minha mente, que tudo para ela, o que eu sinto, percebo e vivo, é uma memória do meu passado, eu estou trabalhando sempre com a mesma energia. Ela não para, mas ela vai sempre se movimentar da mesma forma. E a sensação que eu tenho é de estagnação. Aí que começa, a gente pode puxar esse outro gancho, começa a sentir que ele fala ali, o humano começa a morrer, começam as dores no corpo físico, começam os padrões vibratórios a cair, a gente começa a se sentir menos presente na vida, doenças psíquicas, qualquer coisa. Isso fica de reflexão. Cada um se questione aonde que está esse ponto que eu estou trazendo aqui agora. Pode falar, Fabrício. Na verdade, veio uma reflexão e eu esqueci, depois eu lembro. Desculpa, Maria, pode continuar, por favor. Pode falar, Helena. Vou aproveitar que já que ela não quis. Deixa eu só esclarecer que de repente me bateu uma dúvida. É ali que começa a guerra. Está se referindo àquele momento em que eu vejo, né, me projeto em alguém, não aceito, afasto essa pessoa de mim porque eu não quero ver o que eu deveria ver. Nesse momento, é nisso que está se referindo. Aí que começa a guerra do desandar, né, que foi bem o que eu presenciei. Agora, a Cris está aí, não? A Cris está. Tô. Então, não, Cris, agora que essa fala da Maria Laura, que nesse momento começa a guerra, me veio, voltou, né, lá em 2018, 2017, lá, todas aquelas situações, assim, né, quando eu bati de frente com alguém mais arrogante que eu, o bicho pegou, né, então, e realmente, né, foi onde tudo começou a desandar.
Mas era só para tirar essa dúvida mesmo. Tá bom? Obrigada, querida. Nada. Só também para reforçar, já que a gente trouxe essa dúvida, de que essa guerra exterior com o meu outro, ela só ocorre porque internamente já existe essa guerra. Por isso que eu sempre vou tentar trazer essa reflexão do micro se manifesta no macro, como o macro faz eu entender o micro. Então, é maravilhoso isso, que a gente compreenda de que se há uma revolta com o meu irmão, é porque internamente aquilo que eu enxergo nele já está tendo uma revolta interna. Fabrícia, lembrou? Lembrei. Eu estava falando ali de guerra e tal, essa coisa da guerra interna, e aí algo que eu comecei assim, a fazer e começou a dar um pouquinho certo, assim. Quando vem essas sensações de raiva do outro, de inveja do outro, que são, pelo que eu estou entendendo da aula de hoje, está tudo dentro de mim. Antes eu nem percebia, agora pelo menos eu já percebo, isso é muito bom. Eu comecei a primeiro me perdoar, sabe? O movimento primeiro era comigo. Não, calma, respira. Aí eu lembro bem, assim, de falas do Jorge, sempre aconselhando e dizendo da crise, assim, também, calma, não faz nada, não dá energia, né? Não alimenta. E, claro, e para começar a mudar, quanto menos der energia, melhor, lógico. Mas assim, ó, se perdoar, sabe? Se acalmar e se perdoar. E aí vai cada vez dando menos alimento, menos força, porque não adianta ir lá e querer, tipo, bater boca ou ficar partindo para ação. Quando, né, faria isso, mas e nem faria, obviamente, mas dentro de mim mesmo. E isso é muito dolorido, assim, cansa, é muito cansativo. E hoje eu vejo o quanto é cansativo, sabe? Então, 1000 vezes 2 minutos de paz do que 30 segundos de guerra interna. Nesse sentido, então, acho que a primeira coisa que eu comecei a fazer foi, me perdoa. Tipo, Fabrícia, me perdoa por eu comigo mesma, sabe? Usando dessa autocompaixão mesmo. E era algo que eu não fazia, sabe? Não fazia nada disso. Tá longe de chegar, mas ao mesmo tempo não é difícil. É algo muito fácil, é só, acho que ter cada vez mais força de vontade. Isso para mim, né? Era isso que eu lembrei, a questão do perdão. Muito bom. Muito, muito bom. Muito obrigada por vocês É compartilharem que isso funciona, comigo. que funciona como um bálsamo, um refrigério, sabe? Uhum. Sim, com certeza. É como, agora eu não lembro, eu acho que foi a Helena que falou. Não existe a receita de bolo, né? Cada um vai desenvolver o mecanismo que fizer maior sentido atualmente para si. Então, a gente traz essas aulas e a gente acaba repetindo muito. O Jorge mesmo, como a Tati falou nas outras aulas, o Jorge ele cansa de sempre falar a mesma coisa para a gente. Mas é porque para cada pessoa vai encaixar de uma maneira diferente. O importante é encaixar. E também sempre lembrar de que Deus não quer que a gente faça nada mais do que a gente está fazendo hoje. E se eu consigo sempre participar desse processo de melhoramento, para ele, assim, cara, é isso, entendeu? Então, vou passar para o próximo. Uma vez que você percebe que tudo que vem de dentro, que o mundo em que você vive não foi projetado em você, mas por você, seu medo chega ao fim. É somente quando você aceita plenamente sua responsabilidade pelo pequeno mundo em que você viva e observe o processo de sua criação, preservação e destruição, para que você fique livre de sua escravidão imaginária. Gente, isso é um boom assim de riqueza de informação. Porque o que a gente está falando até agora? A gente está dizendo que quando atuamos em projeção,
a gente desassocia, a gente diz que não é nosso, a gente só está trabalhando com afastamento. Quando eu começo a fazer o exercício do espelho e entender que aquilo que eu projetei retorna à causa que sou sempre eu, e que isso é só um exercício para que eu me autoconheça, resumindo bem, eu começo a perceber que se tudo vem de mim, o mundo em que eu acho que foi projetado, sei lá, por alguém, ou que é injusto, entre todas essas questões, cada um com a sua verdade, né? Chega ao fim. Porque se eu sou responsável pela minha atual condição, por viver da maneira que eu vivo, só eu consigo mudar isso. Isso é uma informação muito rica e eu estou repetindo porque é para mim, assim como é para vocês, né? Cada um vai entender isso e aplicar isso de uma forma. Se tem uma situação que tu não goste, externamente, lembra que para ela tá acontecendo externamente, internamente ela já está acontecendo há muito tempo. Que tu já está tentando se dissociar dela, Deus sabe lá quando. E que um irmão veio te mostrar essa situação e a gente ainda tenta afastar aquele irmão. E aí vem outro irmão e a gente tenta afastar ele também. Então, que a gente saia dessa escravidão, que a gente saia desse condicionamento de separação, de projeção, e comece a prática do espelho. Comece a ver as coisas e entender com responsabilidade escolhas que a gente fez no nosso passado e que ainda fizemos hoje em dia e começamos a acessar o coração que nos traz presente. Alguém quer falar alguma coisa? Ô, Maria, eu Fala, quero. amor. Fala. Não, eu estava aqui pensando um pouco sobre isso, né? De que como a gente, além de tudo isso que a gente faz, a gente tem uma visão muito micro, né? A gente olha muito só para o próprio umbigo, e é o que estava falando agora ali no Raio de Luz, que era sobre o apego. A gente não consegue, a mente da gente ela é tão condicionada, ela é tão bitolada, vamos dizer assim, a gente usa a inteligência de uma forma tão pequena, né? Que a gente não consegue olhar para o macro. Por exemplo, se surge um problema, meu Deus, a gente pega e foca naquilo como se nada mais existisse. E isso a gente faz o tempo inteiro. A gente não consegue ter um olhar maior, né? Olha, o que está acontecendo? A primeira pergunta, que é o que o Jorge sempre fala, né? O que que Deus quer de mim com isso? Quais são as possibilidades que estão por trás? Quais são as probabilidades que estão por trás dessa situação? O que está envolvendo? Que forças são essas? Que forças espirituais que podem estar influenciando? Não, a gente simplesmente chega a uma determinada resposta, normalmente, é isso, pronto. E aí a gente trabalha toda a nossa força, vamos dizer assim, toda a nossa inteligência, tudo focado naquele ponto. E óbvio que a gente não tem sucesso, a gente tem insucesso na maioria das vezes, né? Porque é como se a gente fosse aqueles burrinhos assim que tem aquele negócio que eu não sei o nome no olho, mais ou menos assim, e a gente não consegue ver absolutamente nada. Além de não usar como tem que ser, né, como um espelho, a gente projeta no outro e fim. E dali começa tudo, né? É isso, meu amor. Maravilhoso. E isso é muito rico, porque para cada um, que é bem o que eu estava falando, para cada um vai encaixar com alguma coisa que está vivendo hoje. Como a Cris trouxe agora, ela acabou de passar por uma palestra que falava sobre apego. E ela está fazendo um exercício de juntar o que ela estudou, o que ela vive, o que ela tem dentro dela, com o que a gente está conversando agora. E eu acredito que todo mundo esteja fazendo isso, porque esse é o exercício. Não adianta a gente falar sobre projeção e espelho e acabar aqui na aula, achar que é um conteúdo teórico, mais um capítulo que eu li, e é isso, e não vivenciar isso que a gente está estudando. Não compreender, não... Realmente, é uma escolha que, se for essa, é permanecer nessa escravidão que ele fala, e não ser livre. Vou passar para o próximo, tá?
O observador e o observado são o mesmo. Isso aqui é maravilhoso. Tudo que acontece dentro e fora de você são aspectos de si mesmo a serem observados, que é tudo que a gente falou até agora, resumido em uma frase. Se somos o todo e o todo está em nós, tudo o que observamos somos nós mesmos. Eu não precisava nem estar dando aula. Esse slide tá, ó, bom para dedéu. Não existe separação naquilo que é. E não existe um eu separado. Essa percepção acontece quando o julgamento cessa. Quando a aceitação de si, do outro e da vida é plena. Quando o sentir-se uno, a totalidade é o único sentimento que permanece e é. Eu vou continuar e depois a gente reflete. Quando você se vê como um eu separado da existência, tudo se converte em dor. Porque tudo parece ser pessoal. Gente, sou eu. Mas eu lhe digo, você não é separado da existência. Não é você que sofre, eu sofro sim. É o seu ego dominado pelas crenças que sua mente acumulou até aqui. Barbaridade. Aprofunde-se em si mesmo e verá que sempre foi e sempre será livre. Gente, ó. Sério, não é possível que só eu tô aqui, ó. Gente, por que pro eu separado parece ser tudo ser pessoal? Porque ele quer ser o sol na vida de todo mundo, em tudo que acontece. O eu egocêntrico, expandido, ele quer ser o rei da cocada, o negócio assim que só tem eu e é isso, tanto para ser pior quanto para ser melhor, só existe ele, não tem outro. Então tudo vai ser convertido em dor, porque a dor tem esse mecanismo de contração, tanto que quando eu falo de dor, você já vê que eu trago para cá, porque a gente tem esse mecanismo de ficar introspectivo quando a gente tem dor. E a dor, ela traz realmente essa cessação de movimento, esse limitamento, né? É uma forma de Deus meio que falar, meu filho, vamos aparando aqui do lado, vamos diminuindo isso aqui, não é bem assim, não é tão pessoal e tal. Tô aqui contigo, entendeu? Bora olhar esses negócios que tu não quer ver. Assim como ele fala nesse slide aqui. Quando essa percepção começa a fazer muito sentido e o julgamento de separação para, cara, tu começa a entender que a vida, ela é única, entendeu? Não existem eventos isolados, não existem pessoas não ligadas a mim, não existe acontecimento, não existe acontecimento ao acaso, digamos assim. Simplesmente a vida é. E é para isso que a gente está aqui, para viver a vida como ela é, porque a gente faz parte da vida. Eu sou o observador e eu sou o observado, porque aquilo que eu enxergo sou eu e não é o outro. E cara, Jesus ainda era tão bom, que ele conseguia fazer isso tudo e ainda conseguia enxergar o outro como ele realmente era. Pra tu ver como o cara era bom, né? Meu Deus. Não sei nem o que dizer mais. Me empolguei. Tá, vou continuar. Bem-aventurados os misericordiosos, que fala sobre indulgência. Quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? A de que vós, que censurais, não praticastes o que condenais, e valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? É uma parada muito louca, né? Porque a partir do momento que a gente entra em contato com essa informação, a prova, o trabalho, o Jorge sempre falou isso, o trabalho ele só vem quando o trabalhador está pronto, né? Um negócio assim.
Então, se a gente está tendo contato com essa informação, com essa densidade de conteúdo, é porque a gente está pronto para lidar com isso. E quando ele fala de julgamento, de ser severo, não pensem só no lado hiper, que a gente sempre conversa, do algoz, do rígido, do muito. O pouco também se aplica. O lado hipo funciona da mesma forma que o lado hiper. O me condenar no ponto de achar que eu não sou nada, assim como fazer isso com o outro. A autopunição por não aceitar um padrão do outro em mim. Qualquer coisa assim, os dois lados funcionam da mesma forma. Não é só uma pessoa altiva que passa por isso. A pessoa depressiva passa por isso também. Porque somos todos iguais, de mecanismo e essência. Então, o que ele traz aqui a proposta? Isso aqui é um capítulo do Evangelho, né? Bem-aventurados os misericordiosos. Ele fala sobre justamente a junção do eu com o outro para que o entendimento interno seja manifestado no externo, que é o que a gente está conversando até agora. Quando eu paro de julgar o outro, automaticamente a minha energia que eu estava gastando para sustentar esse julgamento, ela retorna. E eu tenho um movimento introspectivo. Eu começo a me proporcionar situações de autoconhecimento, porque eu parei de focar minha energia no fora, no que eu quero manter longe. Eu estou começando a trazer para mim. Por isso que ele fala, quando que a gente vai olhar para a gente e parar de olhar para o outro? Maria, Fala. vamos falar um pouquinho. Só vou falar uma coisinha bem rapidinha. Por Que favor. são coisas banais. Por exemplo, ele fala para a gente julgar nós mesmos. Quando eu falo assim, fulano é chato, eu estou julgando o outro. Mas o que eu estou sendo naquele momento? Eu não estou sendo chato? Então, é o caso da projeção, não é? A gente projeta no outro aquilo que realmente a gente é. E depois a gente tende a julgar, e a gente precisa entender isso, a gente julga pela sombra que a gente tem. Não é pelo self, não é pela luz, nós julgamos pela escuridão, pelas trevas. Então é tudo aquilo que você falou. A partir de que, se eu for fazer um comentário contra alguém, eu parar e julgar o que eu estou querendo falar, eu conquisto o autoconhecimento, como você disse muito bem. E aí eu volto para a unidade. Eu parei de fragmentar, de me separar. Porque eu estou com a minha inteligência, a minha percepção, meu sentimento, tudo focado naquilo que eu estou pensando em fazer. E eu estou discernindo, estou usando a minha inteligência. Então a sombra, ela se dissolve e a luz chega. E aí eu tenho uma oportunidade de mudar a mim mesmo. E isso nós estamos fazendo o dia todo. Isso é uma coisa tão banal que a gente passa o dia inteiro julgando sem se aperceber. Era isso, Maria. Obrigado. E eu que te Maria, agradeço. Maria, Oi. eu ia falar no privado, mas vou falar no particular. Vou falar aqui para todo mundo escutar. Você tem uma missão, ok? Que é esclarecer a mente e as consciências de todos nós. E você precisa parar de fugir dessa missão, dessa função que Deus te deu. Se você percebesse o quão maravilhosa é a tua aula, você não se afastaria e daria mais aula, porque realmente você é muito maravilhosa, dando aula. Que Deus continue te iluminando para que você possa iluminar a gente. Tá bom? Obrigada, Jorge. Ai, quebra as pernas, né? Ai, até me perdi. 16. Maria, enquanto tu te acha, Obrigada. respira aí, toma tua água. Eu queria só apontar mais uma reflexão, né? Sobre o tamanho da nossa responsabilidade. E aí que ninguém coloque outros ingredientes, né? Como culpa ou coisa semelhante. Mas que a gente realmente consiga refletir um pouco sobre o tamanho da nossa responsabilidade sobre a nossa própria vida. Que é tudo isso que a Maria vem falando, né? Que o Jorge falou muito bem.
que a gente deixe de usar tantas muletas, tantas bengalas, né? Tantas desculpas, que a gente adora fazer isso, e que a gente realmente assuma a responsabilidade da nossa própria vida. É isso. Eu, Maria? Bora. Então, continuando aqui. A regra de ouro da espiritualidade superior e a compaixão. É a compaixão, acredito. Admitir que os outros pensem, ajam, sintam de modo diferente de nós. Entendê-los com bondade e respeito. Admitir e perdoar a falta do próximo. E jamais esquecer que o desenvolvimento acontece a partir do potencial interno das criaturas. É das escuras cinzas da intolerância que nascerá um dia a fênix da compaixão, trazendo em suas asas a compreensão de que o desenvolvimento evolutivo sempre acontece. Basta unicamente esperar com paciência e ter confiança na vida. Isso é sensacional, é como se fosse agora um abraço, né? Porque tudo que a gente está vendo até agora é assim, né? E assim que eu digo é de informação, não é de condenação. É informação para a gente se situar, para a gente, opa, tô aqui, bora, vamos entender, vamos ver, vamos olhar, vamos sentir, vamos ter sede, ter vontade, que eu acho que é o que mais pega, que é o que o Jorge falou agora para mim, ter a vontade de viver, de estar aqui, e quando eu digo viver, é viver com vida, não viver automático, é viver com Deus. Então, quando eu entendo que o outro, ele é uma individualidade e que ele tem toda essa bagagem que é só dele, assim como a minha é só minha, ele não está mais dentro de nenhum controle ou projeção, qualquer coisa que eu quero. Porque o eu verdadeiro não quer nada. O eu está aqui para viver. A compaixão, ela transborda quando eu estou aqui só para viver, quando eu não projeto. Esse é um entendimento que a gente começa a ter quando o outro, que só serve como um instrumento a partir de um espelho para a gente, ele começa a ser essencial para a nossa evolução. A guerra, tu percebe, ele não comenta aqui nada sobre guerra, revolta. Porque realmente é uma regra de ouro, é a compaixão, é a caridade. Né? Então aqui ele traz esses exemplos que são, como o Jorge falou, são coisas básicas e que a gente erra, né? Para aprender o tempo inteiro. Entender que o outro não vai falar como eu quero, não vai pensar como eu penso ou como eu quero que ele pense. Ele não vai fazer o que eu acho que ele tem que fazer. Eu preciso entender isso. Eu preciso ver que o meu mundo é o meu mundo e o mundo dele é o mundo dele. Eu posso praticar tantas coisas que o Evangelho traz, que Jesus veio aqui explicar para a gente, Moisés também tentou, para que a gente viva e só viva. Porque a última palavra desse slide é vida. E é isso, para que a gente confie em Deus. Então, o sentimento de compaixão mais profundo não pretende alterar nada, que é isso que eu estava falando. Mas, paradoxalmente, altera todas as coisas. Olha que maravilhoso, porque é aquela questão de não focar no resultado. Quando eu pratico a compaixão, e a compaixão verdadeira, ou como a caridade verdadeira, né, ela vem naturalmente, é um movimento natural do meu eu. Eu não percebo isso, é uma coisa intrínseca minha. Ela vem lá do meu coração. E ela é desprendida, ela não tem interesse algum. Então, ela, da mesma forma que ela vem naturalmente, se eu manifesto já há milhares de reencarnações o ego, e agora eu começo a fazer diferente, sem a intenção, automaticamente, por merecimento, eu tenho tudo diferente. Isso é muito louco, não sei se vocês conseguem entender. Eu só vou terminar de ler o slide, Helena, e já te dou a palavra. Quando você encontra dentro de si mesmo aquilo que não quer
alterar nada, você encontrou a não resistência absoluta. E isto altera sua percepção sobre tudo. Quando sua mente condicionada encontra aquilo que não é condicionado, ela se altera de forma irrevogável. Esta é a alquimia sagrada. E isto é a compaixão. Aqui ele descreve o movimento interno do nosso eu consciente e inteligente, acessando todas as coisas e movimentos sensíveis, né, delicados que a gente tem dentro da gente, que não são padrões pré-estabelecidos, que não são caixinhas do meu ego. E que quando isso é reconhecido, é explorado, ele começa a transmutar tudo. Pode falar, Helena. Eu nem sei se tem muito a ver com o que estás falando, mas foi algo que veio para mim agora e eu acho que eu tenho que falar. Sabe que são poucas as ocasiões em que, sim, pelo menos que eu me recordo, né, de eu fazer alguma coisa para outra pessoa sem me sentir a pessoa, entendeu? Sem me achar a boa, tá entendendo? A maioria das vezes, assim, quando eu faço alguma coisa, não diga assim que eu haja já, pelo menos eu penso, não consegui perceber isso ainda, que eu haja premeditadamente, entende? Não, eu vou fazer para me sentir bem. Não, né? Mas assim, e teve uma ocasião, né, que foi especialmente na questão da distribuição das marmitas, que foi uma ou duas vezes, acho que duas vezes, e eu me dei conta, não sei, não me pergunta como, eu não sei te explicar, entendeu? Mas assim, ó, na distribuição das marmitas foi uma coisa assim que eu fiz de forma tão natural, como se fizesse parte da minha vida, uma coisa assim tão, como se aquilo fosse tão familiar, e passou tudo assim, acabou, fui lá, a gente foi, né, distribuiu, tal, voltei para casa, em nenhum momento, somente nessa situação, em nenhum momento me senti superior por estar fazendo isso. Sabe, que isso eu notei logo depois e até hoje eu queria entender o que aconteceu, porque não entendi ainda, né? Justamente por essa questão, porque normalmente quando eu faço as coisas eu me sinto, né? Poderosa, entendeu? Nossa, olha como ela é boa, né? Olha, pessoa maravilhosa que ela é, que eu sou evoluída. E nesse momento eu não senti nada disso. Foi muito natural, uma coisa tão... Eu até queria entender, não consigo entender. Mas é isso. E agora eu estou aqui, mas eu queria que tu explicasse novamente esse último parágrafo aqui. Quando sua mente condicionada encontra aquilo que não é condicionado, ela se alterna de forma irrevogável. Porque na minha concepção, assim, no meu entendimento, se eu encontro aquilo que não é condicionado, não precisa de mudança, precisa? A mudança ela ocorre naturalmente. Mas que mudança? Se eu já não tenho esse condicionamento, é isso que eu estou em dúvida. Como é que eu posso te explicar? Quando a minha mente que tá acostumada a sempre viver da mesma forma, né? Classificar sempre tudo do jeitinho que ela conhece, que é aquilo que ela já viveu no passado. E eu me torno consciente ao ponto de que ela não consegue, né? Que ela identifica esse não condicionamento, automaticamente ela já está mudada. Porque ela entrou em contato com alguma coisa que não é o condicionamento dela. Então ela já se Entendi. altera, entende? Não é um Sim, mas era um processo... condicionamento que existia, então. Estás te referindo a um Isso, condicionamento que existia e que, de repente, deixou de existir no momento que eu encontro essa situação. É isso? isso. Ele não some, porque nada se extingue, né? Tudo se... Transforma, né? Transforma. Exato. Então é isso que ele fala, essa alteração é só uma transformação de uma energia condicionada há muito tempo. E só, eu ouvi que mais alguém levantou a mão, eu já deixo falar, só para dizer, amiga Helena, que não precisa de explicação quando se vem do coração. Eu digo que no momento que tu sente que tu simplesmente estava ali fazendo o que tu te propôs a fazer e não sentiu ou não viu nada do ego, é porque tu simplesmente viveu. E quando tu simplesmente vive, o teu contato com Deus é ali. Não precisa de explicação.
Eu verdade. não Sou obrigada a vi. concordar contigo. Na verdade, eu fiquei feliz, tá? Eu quero te dizer que eu fiquei feliz com aquilo ali. É Justamente pela maravilhoso. espontaneidade da coisa, assim, sabe? Nossa, me Sim. fez. Até tô, assim, torcendo para que eu consiga voltar a a praticar de novo, porque agora, né? Tô meio sem tempo, não tô conseguindo organizar, mas creio que logo voltarei. Paciência, né? Ah, sim. A Cris levantou a mão. Pode falar, Cris. Primeiro falando da questão que a Helena levantou, né? A questão das marmitas, a gente tem a ilusão que a gente faz algum tipo de benemerência ali, né? Mas é um momento que a gente se sente igual, eu sinto a mesma coisa. E nós que estamos ali no trabalho, né? Eu posso afirmar, assim, não vou dizer que com certeza, mas usando a minha intuição, que nós somos muito mais beneficiados do que quem recebe aquele alimento, né? É por isso que as pessoas gostam de ir, não é só a Helena, né? Porque realmente traz um diferente, assim, que eu também não sei explicar, mas naquele momento eu me sinto igual, sabe? Igual a todo mundo. É um sentimento diferente, que a gente é ali, todo mundo filho de Deus e simples assim, né? E é como é, né? Não somos diferentes mesmo. Talvez ali eles tenham uma condição, às vezes moral ou espiritual, muito melhor ainda do que a nossa, né? Porque estão ali sorrindo e tal, e com toda a necessidade material, né? E a gente com tudo e ainda tem uns comportamentos bem complicados, mas tudo bem. E falando do slide, eu achei esse slide fantástico, porque se a gente for olhar ali, ele diz, né, que o sentimento de compaixão mais profundo não pretende alterar nada. E é como se eu dissesse assim, eu aceito tudo do meu coração. E aí é onde existe essa alquimia, né? Porque essa é a verdadeira compaixão. Eu aceito tudo com o meu coração, sem julgamento, sem resistência, sem nada. Simplesmente aceito. É isso, Maria. É a posição do humilde, né? Ela é fantástica. Mas alguém levantou a mão. Pera. Quem é? Quem é? Ah, mozão, pode falar. Sou eu. É porque, na verdade, quem tá o tempo todo querendo justificar, quem tá o tempo todo negando é o ego, né? Então, tudo que vier da essência divina, ela simplesmente vai ser. Não vai classificar, não vai rejeitar, não vai querer fazer nenhum bolo com aquilo, né? É fácil, né? Simples assim, como diz o Jorge. Não tem mais nada do que aquilo. Não precisa categorizar, não precisa discordar ou concordar. Imagina, né? Se Deus aceita a gente fazendo o que a gente está fazendo, Ele sabe que a gente vai retornar. Mas Ele aceita a gente fazer o que a gente faz, sabe? Quer dizer, Ele aceita a gente do jeito que a gente é, né? Do jeito que a gente escolheu e escolhe ser todos os dias. E Ele sabe que... E é muito louco porque a gente estava falando sobre medo, né? E o medo é justamente a falta de confiança, né? De que tudo é providência divina e que tudo é aproveitável. Obrigada por vocês contribuírem. Vou passar para o próximo. E aqui ele traz o Evangelho Gnóstico de Tomé. Jesus disse: ame seu irmão como a sua própria alma. Vele por ele como pela menina de seus olhos. Por que ele está falando isso? Porque quando ele traz essa fala, ele propõe um exercício de parar a divisão. Parar de ter a menina dos seus olhos e o teu irmão não ser essa menina dos seus olhos. É para que tu tenha ele como você mesmo.
para que você entenda que vocês são iguais. Que ele só está aqui para te mostrar a tua extensão. Assim como ele funciona de espelho para a gente funciona de espelho para ele. E está tudo equilibrado, está tudo harmônico quando a gente entra em contato com esse mecanismo da vida. Então é isso que Jesus é por amor, né? Ele queria a igualdade numa reflexão onde a gente sempre quer segregação. Pode falar, amor. Então, naquelas aulas do Evangelho do Crispim, que na verdade é do Ives, né? Ele fala sobre isso, né? Que Jesus, ele falou sobre isso, né? Ele não ensinou a gente, tipo, simplesmente ame. Ele falou, ame o seu irmão como a você mesmo, porque o que fez a gente cair, o princípio, da queda foi exatamente o egocentrismo, né? Então a gente é tão cego e tão arcaico nesse sentido que esse ensinamento, ele não veio simplesmente como ame, mas com um adendo do que a gente consegue entender e praticar, né? Só faltou desenhar, né? Não, obrigada. Quem é? Posso fazer um comentário, Fabrícia? Claro. Eu estou tentando fazer estabelecer uma conexão entre Tomé e Jesus, que Tomé, até onde eu lembro, pode me corrigir se eu estiver errada, parte daquele princípio que tem que ver para crer, né? Algo bem materialista, assim. E se Jesus disse isso para ele, é um contraponto, ou seja, você não precisa ficar na minha interpretação, e me corrija se eu estiver errada, a gente não precisa ser materialista a ponto de ter que tudo ser provado. Você pode usar da intuição e do amor e da compaixão, né? E partir desse pressuposto para poder ter menos dor e poder melhorar. Seria nesse sentido, porque o Evangelho Gnóstico de Tomé, ele é o quê? Ele é um livro, ele é... Sei, desculpa a pergunta, mas assim, tentei pegar aquilo que eu tinha de conhecimento sobre Tomé e fazer esse contraponto. Não sei se esse é um livro, enfim. Mas... O Jorge vai saber te responder melhor do que eu, mas só trazendo um contraponto com o que tu falou, eu comentei um pouco antes sobre o que a minha mãe sempre fala, que é ver para crer, né? Que a gente é muito São Tomé. E realmente, a gente é muito materialista, então faz muito sentido essa reflexão que tu trouxe. Mas, Jorge, tira essa dúvida pra gente, por favor. Isso, esse é um livro do Hermínio C. Miranda, né? Os gnósticos são um movimento que aconteceu 50 anos depois que Jesus desencarnou. Jesus era gnóstico, tinha alguns dos seus discípulos que tinham conhecimento em separado, aqueles que tinham condição de assimilar, que não eram falados por parábolas, e foi escrito e foi descoberto no século passado, lá no país da África. E depois o Jung que catalogou tudo, e o Hermínio Miranda fez um livro a respeito disso. Você tem tanto o Evangelho Gnóstico de Tomé, como tem o de Maria, como tem o de João, como tem o de Judas também. São ensinamentos mais diretos, são excelentes. E sobre o texto ali, ele foi colocado aí porque nós estamos falando de projeção. Se o outro é uma projeção minha, se eu amar o outro e fazer tudo de bom para o outro, como se ele fosse a menina dos meus olhos, eu não estarei fazendo para mim mesmo. Sim. E o que minhas sombras mais precisam, senão do meu amor? Porque o amor unifica, o egoísmo separa. Quando eu amo a minha sombra, que estou projetando, eu estou unificando, eliminando a desordem mental e os desequilíbrios psíquicos que fazem a gente ter as diversas patologias que estamos acostumados a ver. É isso, Maria. Perfeito. Jorge, obrigada, não sabia disso, tá? Obrigada Tá mesmo. bom, de nada. Eu acho que eu vou passar mais um slide e aí a gente encerra, porque já é 8:45. Então, as pessoas mantêm-se ocupadas porque
lhes é difícil suportar a própria consciência. Meu Deus, a gente vai encerrar com esses slide. Elas buscam várias formas de entretenimento para escaparem de si mesmas. O maior desafio é olhar para si mesmo e estar só consigo mesmo. Gente, o que eu vou falar disso aqui, né? Eu acho que isso aqui fica de exercício para semana que vem, porque eu vou continuar dando aula semana que vem para encerrar esse assunto. E o que esse slide traz? Ele, além desse exercício que eu estou propondo, é da gente enxergar no nosso cotidiano e na nossa vida, né, no eu, vida, coração, quais são as minhas fugas, quais são os meus escapes, quais são as projeções que eu estou negando tanto que eu quero fugir, que eu não quero ver, que eu não quero olhar, o que me dói, que a Helena comentou, qual é o ponto que mais me dói. Começa a viver agora. Começa a te perguntar. Para de se entreter com qualquer outra coisa. Vive no agora. Questiona para Deus se tu não consegue ver sozinho. Usa o teu irmão de instrumento para que tu aprenda aquilo que te dói. E é um processo muito corajoso. Não é fácil, porque dói. A gente escolheu que doesse. Mas exige muita coragem. E corajoso é aquele que consegue enfrentar isso, o autoconhecimento. Então, por hoje, eu vou encerrar nesse slide. Slide 19, para ficar gravado aqui, né? Caso eu esqueça. E eu gostaria de saber se alguém tem alguma contribuição para encerrar. E eu queria saber se alguém também quer fazer a prece de encerramento. Eu só queria te dizer que adorei a aula. Foi muito esclarecedora. Obrigada. Muito bom. Eu que agradeço. E dizer, assim, uma coisa que eu já até falar bastante, que a gente aprende por repetição, né? Tem que estar... Então, assim, ó, as coisas começaram, assim, a melhorar muito para mim, né? Tô dando a minha receita que deu certo para mim, né? Mas uma coisa que ele falava várias vezes, que a gente tem que tirar o tempo para estudar. Então, hoje eu tiro, assim, pelo menos 1 hora por dia para ler. Estou lendo o Evangelho, estou vendo palestras, né, os cursos do Maurício Crispim, tem vários excelentes, né? Da Lucilena Galvão também. Então, assim, a gente precisa, porque, se tu está diariamente conectado, diariamente buscando, porque aí tu te obriga, o tempo que tu estás lendo, tu tá em conexão com Deus, não tem como não ser, né? Em conexão com Deus e na busca por ti mesmo, né? No mergulho dentro do teu interior, né? Então, assim, ó, tem que ser diário. Se não for assim, pelo menos para mim, né, não funcionava, entende? Ficava aquela coisa, aula na terça, aula na quinta, às vezes no sábado, final de semana eu pegava, mas, né? E depois eu comecei a usar essa regra diária de pelo menos 1 hora por dia, muitas coisas começaram a fluir. Na hora que a gente dá o primeiro passo, a vida se encarrega de dar o resto, né? Mas parabéns pela aula, Maria. E para quem fez os slides, né, que eu acho que foi o Jorge, parabéns para ambos. Muito bom. Maria, eu queria dar uma mensagem para a gente encerrar e depois a Cris vai fazer o encerramento. Tá bom. A pessoa mais importante da nossa vida é aquela que a gente não gosta. E aquilo que mais a gente precisa fazer é aquilo que a gente não quer fazer. Para vocês pensarem um pouco sobre isso, e a Cris agora vai encerrar para nós, tá bom? Obrigado, Maria, e que Deus continue te iluminando. Vou abrir a câmera, né? Dar uma boa noite aí para todos. Dizer que também estou muito feliz de ver a Maria dando aula e que vou endossar aqui as palavras do Jorge, né? Que ela devias, Maria, te ver dando aula, assistir as aulas que tu dás, para ver o quanto são maravilhosas, né? A percepção que tu tem das informações que chegam são muito profundas e não é qualquer um que tem. E como o Jorge bem disse, é uma missão que tu tens. Que tu consigas colocar essa missão em primeiro lugar na tua vida e que então todo o resto se ordena, tua mente cria uma ordem e sai do caos.
Então, elevemos os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, pedindo todas as bênçãos, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, pedindo pela vida de cada um de nós, especialmente pela vida da Maria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de tudo que seja mal. Com essa prece, damos por encerrada a nossa aula de hoje, dando graças a Deus. Que assim seja. Boa noite, gente.